Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a direção da Luz Divina, encarnada, e aos desencarnados também por essa oportunidade. Então, os discípulos de Jesus, eles às vezes impediam as crianças de se aproximarem deles. Mas ele, quando via, ele fazia com que deixassem as crianças se aproximarem dele. E no capítulo 8º, no item 2, Jesus e as crianças, nos diz: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que vão receber o reino de Deus como uma criança, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 16. E a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento do egoísmo e orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. E dentro dos filhos na visão espírita, nós vamos começar na infância. E na infância, tudo é sábio na obra de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da sua fragilidade e da sua ingenuidade. Seu filho será sempre um ser necessitado da sua atenção. E era necessário que assim fosse, para lhe cativar a atenção. Seria difícil dar-lhe a mesma atenção se, ao invés de um ser ingênuo, deparassem sob os traços infantis as ideias de um adulto. É necessário que assim seja e que o princípio inteligente seja proporcionado à fraqueza do corpo. Essa é a razão por que, ao aproximar-se à encarnação, o espírito perde um pouco a sua consciência, ficando por certo tempo numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades não se manifestam. Esse estado é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer tudo o que o atrapalhasse na sua nova existência. A partir do seu nascimento, suas ideias retornam gradualmente, acompanhando o desenvolvimento do seu corpo. Podemos dizer que nos primeiros anos, o espírito é realmente de uma criança, porque a formação do seu caráter está adormecida e seu instinto é mais dócil, facilitando a tarefa dos pais, que podem ajudá-las, fazendo-as modificar a sua natureza e progredir. O espírito reveste, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da inferioridade e da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Quem são os filhos? Deus permite que todas as crianças em nossa existência tenham a aparência da inocência, inclusive para uma criança naturalmente má, não permitindo a consciência de suas atitudes em sua encarnação anterior. Então aqui nos esclarece que quando a criança nasce, ela teve esse sono, esse leve sono, vamos assim dizer, e ele perdeu a ligação com tudo que ele tinha da encarnação anterior. E nessa encarnação, ele vai começar tudo de novo, esquecendo, mesmo que ele fosse uma pessoa má, um espírito mau, né? Porque ele não vai ter a consciência das suas atitudes em sua encarnação anterior.
Deus lhe dá esse aspecto para que seus pais lhe deem o amor que sua fraqueza necessita. Se a criança já tivesse um caráter rude, seria difícil dar-lhe amor, mas sendo meiga e delicada, é muito mais fácil amá-la. Esse período de necessidade de atenção e cuidado desaparece quando adquirem o seu caráter real e individual. Que isso normalmente, pelos estudos e pelo levantamento que eu fiz, acontece a partir dos 7 anos de idade. E normalmente quando você tem às vezes um filho com 12 anos que mudou totalmente, você fala, nem parece o meu filho, mas aí ele está se mostrando a verdadeira personalidade dele. Então conservam-se bons, se eram bons, mas se revestem sempre de suas diferenças que estiveram ocultas na primeira infância. Deus nos dá o melhor caminho, permitindo que todos nasçam com o esquecimento do passado para trilharmos novos rumos, sempre em evolução, se aperfeiçoando, melhorando. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis e acessíveis aos conselhos de experiência daqueles que o fazem progredir. Então, é na primeira infância que nós devemos dar os melhores exemplos para os nossos filhos, para que eles se tornem criaturas melhores e sigam a sua evolução, como Deus espera de nós. Porque Deus confiou aos pais uma missão sagrada pelo qual responderão. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Filho deficiente. Recebe com carinho o seu filhinho deficiente. Deus está te dando a oportunidade de reconciliação com um irmão que certamente magoastes, mas isso não importa. Seja o complemento desse querido filho, seja seus braços, suas pernas, seu cérebro. Alegre-se pela oportunidade que tens nesta encarnação. Embala-o junto a seu peito, perdoe-o, que ele também te perdoará. Ame-o intensamente e agradeça por esta oportunidade de reconciliação. Honra-te com o filhinho dependente e aproxima-se dele cada vez mais. Vocês já estiveram juntos em outra encarnação, tenha certeza. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a reparação que ele te roga para alcançar a felicidade. Na nossa família nós tivemos essa experiência com uma filha do meu tio que tinha síndrome de Down. E certa vez, conversando aqui na instituição, nós falamos com ela, com a pessoa que me deu a orientação, porque ela já estava assim com mais de 50 anos. Aí ela explicou que foi porque a família dava muito amor e muito carinho para ela, por isso que ela conseguiu chegar aos 67 anos. Então, realmente é uma experiência maravilhosa. Filhos adotivos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existem órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar a pobre criancinha, abandonada, e livrá-la da fome, do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Deus sinaliza nos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e a bênção que ontem não souberam fazer. Porque nós já nos conhecemos antes. Então, muitas vezes, os pais só serviram para trazê-los para esta encarnação
contando que ele vai receber o auxílio de alguém. E é importante, desde cedo, não esconder a verdade. Mostrar-lhe que o amor não nasce do processo químico-físico do corpo, mas sim do coração. E André Luiz, ele esclarece que os filhos adotivos que crescem ignorando a verdade costumam fazer enormes complicações quando ouvem através de outras pessoas. Então, os psicólogos orientam para conversar com esse filho adotado à noite, enquanto ele dorme. Que no momento que você for fazer a revelação, quando ele estiver acordado, ele já vai aceitar bem melhor essa situação. Filhos rebeldes. Os espíritos que encontramos em nosso caminho fazem parte do nosso passado, colocados em nossa rota como filhos complicados e difíceis. Nosso compromisso será através dos melhores exemplos da vida digna, porque são espíritos infelizes em razão da própria bagagem moral que trazem. E por terem dificuldades, não assimilarão facilmente os aconselhamentos que venhamos a oferecer. Esforcemo-nos para mantê-los na união com Deus, com equilíbrio e luz. Não abandone a luta. Esteja certo que Deus vê, Deus sabe, e Ele é a sua testemunha. Esses filhos problemáticos são companheiros provenientes de desatinadas experiências ou de regiões espirituais de sofrimento que veio para os seus braços e para as suas atenções. Perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-lo com tudo que estivesse ao seu alcance. Não deixe de abençoar esses filhos com sua presença, reeducando-o e orientando-o. Tenha certeza de que tudo se resolverá, nem sempre como você desejaria, porém como puder ser. Confie na ação de Deus, sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações agora e que se tornarão créditos de luz na sua caminhada. Até agora nós falamos sobre os deveres dos pais com os filhos, que eles têm que ser criados com os melhores exemplos, mas também tem os deveres dos filhos para com os pais. O caminho e respeito dos filhos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para com o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem pais que apenas procriam, fugindo à responsabilidade, mas não compete aos filhos julgá-los. A obrigação de auxiliá-los deve ter extremo devotamento às renúncias. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir ao espírito na sua marcha ascensional. Ama e respeita teus genitores, a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. Então, foram essas partes dos temas sobre os filhos que eu trouxe para nós meditarmos,
avaliarmos se estamos cumprindo as leis de Deus, se estamos seguindo os exemplos de Jesus, para que nós ajudemos nossos filhos a melhorarem na sua evolução espiritual e nós melhorarmos também, e que eles nos deem um apoio agora na nossa velhice. Obrigada.